De volta com o programa Opinião aqui pela sua TV Cultura, pela sua TV Nova. E a TV Cultura não poderia ficar de fora, né? Não podia deixar essa segunda-feira sem ter sempre essa atividade cultural. Anderson do PIF, ele que é caruaruense, que tem por nome Anderson José Francisco Silva, da banda Zé do Estado, tá aqui. Quem são esses integrantes? São 6 integrantes além de você, não é isso? Exatamente, a banda do Pífano Zé do Estado ela é composta pela família Zé do Estado. Só eu que não sou filho nem familiar do Zé do Estado. São irmãos, o senhor Sebastião Feliciano Rodrigues, o senhor José Feliciano Rodrigues, Antônio Feliciano Rodrigues. Então, em sua maioria, são filhos, sobrinhos, e eu já estou agora dando continuidade a uma quarta geração de uma banda que vem atravessando os anos, atravessando a história da cidade, que a história dela se confunde com a própria história da cidade de Caruaru, por ter nascido dentro do coração do maior centro da economia da cidade, que é a Feira de Caruaru. Hoje em dia todo mundo conhece a Feira de Caruaru, só que antes da Feira de Caruaru existia o Estado, depois o Campo de Monte, que era cuidado pelo senhor José Feliciano Rodrigues, que era o Zé do Estado. O Zé do Estado, exatamente. Funcionário público do Estado, José, no Nordeste, Zé. Todo nordestino que é José, Zé, então tá aí, Zé do Estado. Zé. Mês de junho, festas juninas na cidade de Caruaru, mas você ficou aqui e se dividia correndo, porque você participou de um festival, o Print Stamps, em Toulouse, nesse período. Isso. Dessa mesma maneira, fazendo com que a cultura chegasse lá. O que me deixa mais comovido é saber que existe um circuito de música nordestina na Europa que começa junto com a primavera e só termina quando acaba a luz, como eles falam, que quando chega o inverno, né? Então, é muito o festival, começa em Toulouse, depois passa para Bélgica, depois vai para Barcelona, caminha muito, e a rotatividade de artistas que saem daqui do Nordeste para fazer representação lá, enquanto equipamentos culturais, que é assim que eles tratam os artistas e as figuras que fazem essa atividade, é muito grande. Nós temos uma representação muito forte do Nordeste, nós temos muita banda de pífano na França. Nós temos, só no sul da França, nós temos o lapfado, nós temos o forró pifado, nós temos o maracaju, nós temos uma infinidade de grupos de pífano desenvolvendo atividades, e o mais interessante, eles cuidam de uma maneira tão eficiente que lá existem conservatórios de música que tem curso de pífano. É brincadeira, que sirva de exemplo pra gente. Você vende muito pra lá também, né? Exatamente. Como é que faz isso aí? Por incrível que pareça, isso aqui, na maioria das vezes, ele vem de uma madeira da família do bambu, como é o caso desse, que é a taquara ou taboca. Tem gente que diz, voz de taquara rachada, né? É por conta da taquara. A taquara, ela tem um negócio que é bem fininho, um agudo muito presente, então o pessoal fala esse negócio, voz de taquara rachada, justamente por conta da facilidade que a madeira da taquara tem de chegar em regiões extremas no agudo. E essa madeira, ela é encontrada com abundância na Mata Sul e em alguns lugares aqui também próximo à região metropolitana. Mas aqueles bambuzinhos ficam na beira da estrada, não? O que deixa também, porém, qual é a diferença desse bambu específico para aquele bambuzinho? É a distância em que os gomos eles se encontram. Porque aquele bambu é a distânciazinha bem curtinho. Aí não dá para desenvolver o pífano. E a gente tem pífanos que são maiores. Temos 3 tipos de pífano, que é o de régua inteira, que é maior. Tem o de 3/4, que é esse. E tem o de meia régua, que é a metade do régua inteira. Então, com isso aí, não sei se eu aprendi. Significa que para fazer um pífano, eu tenho que fazer sempre entre 2 nós. Entre 2 nós, exatamente. Serão os 6 orifícios onde vão ficar os dedos e um para colocar a embocadura, o sopro, exatamente. Outra coisa muito interessante é que muitas pessoas perguntam e têm dúvida. Anderson, dá para tocar qualquer tipo de música no pífano? Dá para tocar de bar a Duda do Frevo. Dá para tocar todo tipo de música. O pífano é limitado. O problema está daqui para trás.
problema é o músico. O pífano, ele tem tudo e ainda dá outras oportunidades a gente por trabalhar com um sistema diferenciado. Como a gente não tem os botãozinhos aqui, como os instrumentos de sopro, a flauta transversal, ela tem uns botãozinhos que a gente aperta neles e esses botõezinhos, eles fecham o orifício. Aqui não. Aqui fecha no dedo. Aqui é no dedo e a gente tem a possibilidade de trabalhar com a música oriental também. Porque a gente vai trabalhar com um sistema diferente da música daqui do Ocidente. Faz o que? Dá uma sobra? Dá uma aberturazinha, a gente não trabalha com meio tom e tom. A gente tem a possibilidade de trabalhar dentro de todas as possibilidades na distância de uma tonalidade para outra. Então isso é um recado e uma orientação bem específica para músicos. Tem muitos músicos amigos meus que pensam que o pífano ele é feito para tocar músicas tradicionais. Não, ele se toca música tradicional, mas a gente pode tocar música de Beethoven, música de Bach, música de Altamiro Carrilho, música de qualquer tipo. Vamos dar um exemplo de uma música clássica dessa? Vamos dar um exemplo de uma música clássica. Muito bem, tá vendo? Você vai ver música clássica, você vai ver música tradicional e também músicas autorais. Eu tenho uma aqui que eu notei também, que é a Suíte ao Mestre Baixo. Exatamente. Foi uma música feita em homenagem ao Mestre Baixo. É uma suíte porque no decorrer da apresentação nós tocamos vários ritmos. O baião, a gente toca o chachado e o maracatu juntos. Isso fica bem claro quando os instrumentos estão todos juntos. Mas também ela tem uma relação entre o tradicional e o moderno, porque quando eu vou me apresentar, eu utilizo pedais, que esses pedais eles dão sons eletrônicos que são utilizados, então isso dá também uma possibilidade da integração do moderno com o tradicional, mas a música ela é basicamente essa aqui. Você ganhou, Anderson, um prêmio agora há pouco, o prêmio Ariano Suassuna de Cultura Popular. Agora no mês de julho, né? Isso, o Ariano Suassuna de Cultura Popular, que foi um prêmio que está em sua primeira edição no estado de Pernambuco, criado pela atual gestão do governo do estado. E foi feita uma análise das atividades que vem sendo desenvolvidas dentro do estado, com mais representatividade para a proteção dos bens culturais de tradição oral. E o projeto que eu desenvolvo aqui em Caruaru é chamado Casa do Pife. A Casa do Pife ela ficou sendo vista como um lugar de muita importância e muita relevância, tanto para o fomento, como para a difusão, como para a sustentabilidade dos mestres do saber popular aqui dentro da cidade de Caruaru. Então, fomos receber o prêmio lá no Teatro Santa Isabel, no dia 19, agora que passou. E eu acredito que isso, além de ser uma grande conquista para a cidade. 19 que passou do mês passado, agora de agosto ou de julho? De julho, 19 de julho. Julho. A gente foi e lá estavam vários artistas e a família do dramaturgo Ariano Suassuna, o governador do estado de Pernambuco, o Paulo Câmara, e várias outras representações de cultura popular. Mas eu acredito que a grande sacada desse momento é fazer com que as pessoas entendam, principalmente as pessoas daqui de Caruaru, que o que tem aqui dentro de Caruaru é referência para todo o mundo. Nós não precisamos ir muito longe não para conquistar possibilidades de valorização. A gente só precisa olhar para o que a gente tem. E é muito, muito triste saber que tanta coisa boa, tanta coisa bonita, que vem gente de tão longe, lugares tão longe de conhecer, aqui não é olhado. E saber que as pessoas pensam que isso é uma coisa para ser visitada de ano em ano, naquela mesma época junina, e que é tão mal
explorada, no bom sentido, pelos gestores Pelos que nossos passam governantes. pela cidade. É uma tristeza você saber o potencial dessas pessoas, você saber que, para você ter ideia, nós acabamos, na realidade agora, isso é até uma notícia bem quentinha, nós acabamos de ser objeto de estudo de uma tese de doutoramento da Universidade Federal da Paraíba, da professora doutora Elizabeth Santos. E aqui em Caruaru talvez ninguém faça ideia do que é isso. Já fomos objeto de estudo de pós-doutoramento, N mestrados, dissertações de mestrado. Então, o que foi que ficou ainda difícil de entender? Por que é tão difícil de entender que nós temos a maior força de expressão cultural, musical do país, dentro de uma cidade, e nada se faz? E não se faz. Isso fica até um exemplo para os senhores governantes que estão chegando aí, vai ter um novo prefeito na cidade de Caruaru. Acorde, preste atenção. E você que está em casa, cuidado na hora de votar, para não continuar a mesma coisa. Procure ver uma coisa diferente, procure ouvir o que cada candidato está dizendo aí e ver aquele que está tentando propor algo diferente nessa área que a gente precisa valorizar tanto. Anderson, muito obrigado, foi um prazer ter você aqui conosco. Eu queria encerrar o programa cantando um pouquinho de Jacques Soriano com o seu Dominguinhos. Agora, pode ser, muito obrigado pela sua vinda, viu? Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui representando uma instituição que só dentro dessa cidade tem mais de 100 anos. E eu queria deixar um recado, posso deixar? À vontade. A gente vai ter agora no dia 17 de setembro, aqui em Caruaru, o primeiro encontro de mestres, que será lá no polo da estação ferroviária, lá na Casa do Pífano. E nessa ocasião nós estaremos com o senhor Sebastião Biano, da banda de pífano de Caruaru. Então, muito importante, é um convite que eu vou fazer a todos os que estão agora disputando a prefeitura da cidade de Caruaru, para estarem lá presentes, para saber o que é e do que se trata a história de um homem que há 92 anos trata isso aqui como se fosse o maior bem que ele tem na vida e leva o nome de Caruaru nas costas, pelos 4 cantos do mundo. E o apelo está feito. Eu quero ver qual dos candidatos vai ter a coragem de estar lá. Eu vou dizer aqui quem foi. E vai estar lá as cadeirinhas de todos eles com o nome lá. Quem não for, o lugar vai ficar vazio. Tá ouvindo, né? Desafio feito. Vamos ouvir aí, Jacques Soriano. Um abraço.